Prova de administrador da Unifesp, ano 2024, ensino superior, aplicado pela VUNESP. Nós vamos ver a questão 9. O primeiro parágrafo do texto deverá ser empregado cumprem, se for flexionado no plural, o substantivo. Então, ele está falando aqui de concordância. Eu preciso saber qual é o substantivo que, flexionado no plural, vai forçar a flexão do verbo cumprir para concordar ali com o seu substantivo. Letra A, pauta. Letra B, razão. Letra C, veículo. Letra D, escudo. E letra E, justiça. Então, eu preciso verificar no contexto, ou seja, olhar para o texto e verificar quem é o sujeito desse verbo. Nós sabemos que, normalmente, o substantivo exerce a função de sujeito. O que a banca está pedindo aqui é para que você verifique quem é o sujeito desse verbo que vai esforçar a pluralização desse verbo. Então, nós precisamos olhar para o texto e verificar quem é o sujeito desta oração. Ele está dizendo aqui, olha, cumprem, se for flexionado no plural, o substantivo. Por quê? Normalmente, é o substantivo que exerce a função de sujeito na oração. Então, para que eu possa responder essa questão, eu preciso verificar quem é o sujeito nessa frase. Qual é o substantivo que está atuando ali com a função de sujeito, que deveria sofrer a flexão para também flexionar o verbo no plural. Então, vamos lá. Cumpre e arrisca a pauta para a qual deve a razão de existir o veículo de comunicação, quando ergue o escudo da justiça em proteção de comunidade sob ataque, sua sobrecarga dos poderes ou omissão dos moradores. Então, quem é que cumpre e arrisca a pauta? Não é a pauta que cumpre e arrisca, é a pauta aqui, ela está sendo cumprida, né? Então, cumpre e arrisca a pauta, quem é o substantivo que está exercendo essa função de sujeito aqui, que vai cumprir essa pauta? Então, a gente já vê que pauta não é o sujeito, não é o substantivo aqui que atua como sujeito dessa frase. Para a qual deve a razão? Olha, a pauta para a qual a razão deve, né? Então, razão também não está exercendo aqui a função de sujeito do verbo cumprir. Agora, veículo, cumpre a risca a pauta para a qual deve a razão de existir o veículo de comunicação. Vamos ver se veículo de comunicação é o substantivo que está exercendo aqui a função de sujeito. Então, o veículo de comunicação cumpre a risca a pauta para a qual deve a razão de existir, quando ergue o escudo da justiça. Então, aqui, o veículo, né, que no caso de comunicação aqui é a característica desse veículo. Então, o veículo de comunicação cumpre a risca a pauta para a qual deve a razão de existir. Então, veículo aqui é o substantivo que exerce a função de sujeito do verbo cumprir e ele deveria ser flexionado para o plural para que o verbo cumprir também fosse flexionado para o plural. Então, ficaria: os veículos de comunicação cumprem a risca a pauta para a qual deve a razão de existir. Então, letra C é a alternativa correta.